Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através do entendimento de como o universo funciona a prosperarem em todos os setores de sua vida e assim viverem com uma alegria que chamamos de alegria sobre-humana. Na live de hoje, vamos fazer Estou preferindo fazer em três etapas. A primeira etapa, vou falar uns assuntos gerais. Na segunda etapa, o motivo pelo qual as pessoas estão encarnadas, os motivos pelos quais as pessoas estão encarnadas no planeta Terra, ou seja, os motivos pelos quais você está encarnado no planeta Terra. E no final, na terceira etapa, voltar na origem, se der tempo. Tá? Vamos fazer estas três etapas. Tá sem áudio? Não, tá só para você, Morgana. Tá, todo mundo tá escutando, com certeza, porque tá aparecendo aqui para mim o verdinho. Quando a gente fala, fica aquela cor verde ali no microfone. Vamos lá. Primeiro ponto. Deve ser entendido uma coisa. Aliás, antes vou falar outra ainda mais importante. Uma coisa, um fato é a pessoa assistir a live, assistir a gravação da live. Outra coisa é ela participar aqui ao vivo. E outra coisa ainda é ela participar ao vivo pegando a parte inicial, esta prática inicial. Não que, se eu não conseguir fazer a prática inicial, então é melhor nem assistir. De forma alguma. É a mesma coisa, você vai assistir uma gravação de uma aula, você vai ter um certo conhecimento. Agora, se você estivesse lá assistindo a gravação ao vivo, o conhecimento seria mais forte. E se fizesse um ritual de todas as vezes de quando essa aula fosse gravada, o seu rendimento seria mais forte, mais poderoso ainda. Então, o fato de estar assistindo ao vivo e fazendo esta prática inicial deixa o seu aproveitamento, a absorção, a sua percepção mais forte. Isso é um fato. Por quê? Porque você entra na frequência. Um exemplo, só para deixar claro para quem está escutando a gravação, antes de iniciar a gravação da live, nós fazemos uma prática com todos que estão aqui assistindo ao vivo. Imagina uma seguinte situação. Uma pessoa lendo o livro, conectada, o tempo passando, ela está no flow, ela está na frequência ideal para a leitura. Outra coisa é a pessoa que pega um livro e vai ler e começa a pensar em outras coisas, está lendo, mas pensando no que vai fazer amanhã, em buscar os filhos no colégio, entre outros fatores. A pessoa ela não está na frequência exata da leitura. A outra está. Isso são arquétipos também. Ou seja, quando fazemos esta prática, que foi feita antes de iniciarmos a gravação, a prática ela serve também, não é só para isso, é também para lhe colocar na frequência ideal para assistir a live. Esse é um ponto importante. Uma outra questão bem importante. Para quem faz a nossa mentoria. Então, o que eu vou falar agora é para você que está aqui assistindo ao vivo, que faz parte da nossa mentoria. Quem está assistindo a gravação, é uma outra informação. A informação não vai ser tão válida assim. Quando você entra na mentoria, é avisado para você entrar em contato com a Vera Rios e você vai receber ali uma série de práticas iniciais para ser feita. Você recebe os arquétipos para serem colocados. A prática que você tem que fazer ao colocar os arquétipos do seu celular. Coloca o celular, dá o print e envia no grupo.
Isso é muito importante. Que se você entrou e não fez, faça. Porque isso vai ajudar no seu aterramento do grupo, na nossa mentoria, do campo, na egrégora da nossa mentoria. Dito isso, vamos falar outros pontos. Vou começar pela questão do porquê que as pessoas estão encarnadas no planeta Terra. Antes disso, outra coisa importante também. O fato de quando vocês fizeram esta prática, tá? Só para explicar quem não fez a prática ou está assistindo a gravação. A prática consiste em captar uma energia vindo do centro da Terra, ok? Você não precisa saber como. E aí energiza o corpo, é o arquétipo da saúde, e nós fazemos o envio da energia para pessoas ao redor do mundo que estão precisando da energia da saúde, estão precisando de imunidade. Este envio, né, você coloca o foco do coração, acessa a frequência do banho condicional e faz o envio. Este envio, repara que não tem influência do ego, não tem pressão. Tenho que enviar, não existe isso. Porque pro ego não é interessante a coletividade, pro ego é interessante aquilo que faz bem a ele mesmo. Lembrando que o ego nada mais é do que a própria pessoa. Neste sentido, repara que esta frequência, este sentimento, esta forma pelo qual você está fazendo o envio, se você está fazendo da forma que sugerimos, é exatamente a forma que você deve fazer para colapsar coisas para a sua vida, sem a influência do ego. Repara que não tem pressão, não tem ansiedade, não tem uma motivação a mais, algo a mais assim, de querer enviar de qualquer forma essa energia para as pessoas. Não tem isso, porque não tem a pressão do ego. É só a centelha divina atuando. Exatamente esta forma é a forma que você deve colapsar as coisas na sua vida. Dito isso, por que você está encarnado? Existem alguns fatores dos motivos pelos quais uma pessoa está encarnada. Tem variáveis. Na verdade, tem vários. Eu vou falar vou falar três principais. A primeira, que acontece muito, as pessoas que foram sequestradas. Quando isso acontece, a pessoa sequestrada. Como assim sequestrada, Igor? Você está perguntando agora. Como assim sequestrada? Fora desta terceira dimensão, podemos falar em outro plano ou em outra dimensão, da forma que você achar melhor. A outra dimensão pode ser uma nomenclatura melhor. Você é totalmente diferente daqui, né? Existe um tráfego com G, né? Tráfico com C, um tráfego entre planetas, etc. E acontece de pessoas serem sequestradas. Assim como alguém pode estar passando por um lugar perigoso e uma quadrilha ir lá e te sequestrar, de repente, para tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, mulheres para serem prostitutas lá no Oriente Médio. Existe sequestro de pessoas. Da mesma forma que existe isso nesta outra dimensão, neste outro plano. E quando isso acontece, como é bem mais evoluído do que a quarta dimensão, é mais evoluída que aqui. Como é que eu posso dizer? Dimensão é a melhor forma de se falar, porque não existe uma palavra, uma nomenclatura exata aqui no planeta Terra para
nomear o que eu quero dizer, não existe palavra. Então, vou falar isso, é a dimensão. Grosso modo falando, é como se fosse um outro planeta. Imagine outros planetas e uma pessoa tem acesso a outro planeta. Ela pode viajar de jato, foguete, avião, de um planeta para o outro. Ou então ela mesma pode se transportar. Tá? Teletransporte. Durante esse teletransporte, acontece a pessoa sequestrada. Durante essa viagem, o avião, a nave, ela pode ser sequestrada. Nisso, existe uma inteligência que faz com que a pessoa encarne aqui neste planeta Terra. Mas por que? Lembrando, aqui, a terceira dimensão é a dimensão dos negativos. Então é por isso que acontece isso. E aí, esta pessoa, ela sente um peixe fora d'água. Totalmente, como se estivesse totalmente em outro lugar. Como se fosse o brasileiro na China. Do nada. Pum. O famoso cego em tiroteio. Ela se sente assim. Não importa que, mas ela tem família, tem filhos, tem emprego. Ainda assim, ela pode estar nesse contexto que eu estou falando. Um cego em tiroteio. Um peixe fora d'água. Um brasileiro na China. Ou um japonês que não sabe falar mandarim, lógico. Ou um japonês, um chinês que está no Brasil e não sabe falar o português. Assim, são essas pessoas. Essas pessoas, elas ficam sendo monitoradas o tempo inteiro, monitoradas, e elas são as escravas dos sequestradores. Tem esse grupo de pessoas. Tem um outro grupo de pessoas. Então já vou falar 4 situações. Tem outro grupo de pessoas que elas estão aqui. Tem um filme que retrata muito bem isso. Tem vários filmes que parecem ser ficção, mas não são ficção, são reais. Só que não se sabe que é real, mas é real. Por exemplo, num planeta X tem uma pessoa e ela é uma pessoa, um ser vivo, uma pessoa. E ela tem coração, rim, cérebro, tem tudo. Igual o ser humano, igualzinho. Todos os órgãos. E ela manipula geneticamente um ser idêntico a ela. E aí nasce aqui no planeta Terra. Quando essa pessoa lá estiver precisando, essa pessoa do planeta Terra morre e ela pega o órgão que ela precisa e vai para ela. Existe isso. Por incrível que pareça, existe isso. Tem um filme que fala sobre isso. Uma terceira situação. Tanto essa primeira, a sequestrada, tanto esta que eu falei, elas são altamente manipuladas. Mas essa pessoa que foi altamente manipulada, que eu digo, existe um controle sobre elas. Mas esse controle pode ser combatido, pode cessar esse controle? Com certeza. Sem dúvida. A nossa meta aqui é essa. Tem algumas pessoas que sabemos que está nessa condição, mas isso é algo que não pode ser falado. E nosso trabalho fica com base nisso. O trabalho é invisível, a pessoa às vezes não sabe, mas está sendo feito um trabalho. Às vezes, nós fazemos trabalho direto, varia. Uma outra questão, é por isso que às vezes não tem live, às vezes é um trabalho mais forte que está sendo falado, que é melhor não fazer live e fazer algo desse sentido do que ter a live. Às vezes, tá? Não é sempre. Uma terceira questão. O famoso trabalho voluntário. Trabalho voluntário. A pessoa vem, ela opta por encarnar no planeta Terra para promover ajudar. Expansão da consciência, se despertar, esse trabalho envolvido com paradigma quântico. Não só com paradigma quântico, tá? Mas também uma outra situação. Essa aqui acho que é mais da metade da população, essa quarta.
são os seres humanos, os legítimos seres humanos. Os humanos legítimos. Daqui, bem aqui, desse planeta aqui. Começou como pedra desse planeta, foi evoluindo, animal, isso aqui, e está na condição de ser humano. Aqui, no planeta Terra. Ele nunca saiu do planeta Terra, está sempre no planeta. Até então, está sempre aqui, no planeta Terra. Para ele fazer um trabalho voluntário em outro planeta, o planeta Terra tem que evoluir muito, e aí ele vai fazer o trabalho em outro planeta, onde ele quiser, né? Encarnado lá, depois volta. Esses são os principais. Tem mais. Me fugiu a cabeça aqui agora. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Tá? Em todas essas situações, existe... bem uma coisa importante. Quando a pessoa vem fazer um trabalho, o voluntário, ela tem uma proteção, todas as pessoas encarnadas aqui, humanos legítimos ou não, tem uma proteção, tá? Só que essa proteção, ela tem um certo, digamos, limite. Sim, limite. Como assim limite? Ela não pode a proteção, ela não invade o livre-arbítrio. Isso é um limite. E em razão da pessoa estar fazendo um trabalho voluntário aqui, e o livre-arbítrio ser respeitado, ou seja, por mais que a pessoa veio fazer um trabalho voluntário, essa questão está no inconsciente. Quando ela chega aqui, os seres, os negativos, eles fazem todo um trabalho em prol desta pessoa não concretizar o trabalho voluntário dela. E aí, se essa pessoa ela desandar, né, permitir oscilar sua frequência, toda vez que oscila a frequência, ela é afetada. Isso desde quando ela está na barriga da mãe. Nesse sentido, dependendo do trabalho do trabalho voluntário que a pessoa veio fazer, ela vai ser mais afetada ou não. Se ela veio fazer um trabalho ultra benéfico para a população humana, então os negativos eles vão com tudo para tentar impedir que essa pessoa faça o trabalho. E aí vem a pedofilia, por exemplo. Os seres, a pedofilia é o quê? A atração em crianças. Então, os seres negativos, quando eles reparam uma pessoa que vai fazer um trabalho muito poderoso, um trabalho que muda uma nação inteira, eles vão para cima dessa pessoa com tudo. E se esta pessoa, no caso, eles podem emanar essa energia em prol dela sentir atração por crianças, e isso aí é uma coisa que destrói a vida de qualquer pessoa. Se ela não estiver conectada com a proteção dela, se ela não pedir proteção, se ela não tiver um início de jornada bem acompanhada, ou mais lúcida, ela fatalmente vai ser afetada. E aí, né, isso é um problema grave. Pedofilia é o de mais grave que tem. É claro que você fala, então todos os pedófilos estão nessa condição? Não. Falando, isso existe. Mas não vou dizer que todos os pedófilos estão nessa situação. Existem variáveis. Assim como os dependentes químicos também são muito... As pessoas que são dependentes químicas também estão, não todas, estão nessa situação. Elas são dependentes químicas porque vieram fazer um trabalho bom, um pouquinho menor do que o trabalho que essas pessoas que sofrem de pedofilia, não todas, estas específicas. Ou seja, um trabalho um pouquinho menor, mas menos impactante. Então, outro grupo de negativos
menos poderosos do que os outros que eu citei, que afetam as pessoas que, né, que ficam com vontade de fazer sexo com crianças, por exemplo, vão ser os negativos que irão prejudicar o propósito de vida dessas pessoas. Todas elas, tanto os pedófilos, quanto os dependentes químicos, eles têm um inconsciente muito fácil de formar instalações. No caso do dependente químico, por exemplo, se ele come um chocolate, o inconsciente, né, ele percebe, né, nossa, chocolate gostoso, ele vai ter uma tendência a ter uma impulsividade em comer chocolate, por exemplo. Açúcar. Quando ele usa a droga provoca um aumento de dopamina muito grande no cérebro, o inconsciente forma a instalação de que usar drogas é algo ok. E aí ele se transforma num dependente químico. Ou seja, ele tem o inconsciente do dependente químico é fácil de formar instalações. Tudo aquilo que é bom, prazeroso, ele entende como algo a ser feito. Inicia. Tudo aquilo que gera prazer. Se ele ajudar, ele vai ficar uma pessoa, entre aspas, viciada é a palavra pejorativa, mas vamos lá, viciado em ajudar. Porque viciado é meio pejorativo. Que ama ajudar, pronto. Porque ajudar libera endorfina, que é algo prazeroso também. Então, quando a pessoa opta por fazer o trabalho, isso é algo perigoso, muito perigoso. Assim como é perigoso ir para um país africano prestar um trabalho. A África é um continente, tá? Quando eu falo africano, África, continente africano. Aí tem vários países. A África do Sul é um deles. Quando a pessoa vai para um país, e lá, claro, tem a África do Sul, por exemplo, é mais evoluído. Eu acho que é o mais evoluído da África. Eu acho, tá? Mas tem países que são bizarros e tem países mais evoluídos, um pouco mais evoluídos. Mas tem países lá, e principalmente se for para o interior, que é bizarro. A própria legislação lá é bizarra. Ser homossexual é crime. Ser mulher que sai com o rosto destampado é crime. Mulher que é estuprada, ela é criminosa. É sim. Tem legislação assim. Então você ir para um país desse fazendo um trabalho voluntário é perigoso. Assim como a pessoa vir para o planeta Terra é altamente perigoso. A proporção é muito maior a proporção, inclusive, a pessoa que sai do planeta e vem para o planeta Terra. O perigo é muito maior do que uma pessoa sair do Brasil ou sair da Europa e ir para a África prestar um trabalho voluntário. Dito isso, vamos passar para a outra. Eu estou dando essas explicações e você vai identificando aí na sua mente onde você se encaixa. Dito isso, tem uma outra questão. A pessoa, vou dar uma pausa desse assunto porque você está encarnado. Porque você está encarnado no planeta Terra. A pessoa, ela chega e fala: nossa, eu faço de tudo, mas eu não consigo crescer, não consigo evoluir. As coisas estão dando errado. Então, ela não está fazendo a coisa certa. Se a pessoa acredita que ela está fazendo as coisas corretas, então não há nenhuma chance para ela. Quanto ela não entender que algo está errado, ela vai continuar naquela situação. E é muito simples. A pessoa que ajuda da maneira correta, ela vai ter um crescimento. Acontece que, no caso, os sequestrados, por exemplo, quando a pessoa ela começa a entrar na frequência do ajudar da forma correta, lembra que eu falei que ele é monitorado? Né? E os monitores,
Eles vão mexendo os pauzinhos, vamos assim dizer, para que esta pessoa saia dessa frequência, ela volte na outra frequência. Aí ela começa a ajudar daquela forma que nós falamos. A ajuda não está sendo correta. O que ela acha que é ajudar, na verdade, é uma inflação do ego dela, é um egocentrismo, é o ego falando. E para saber isso é muito fácil. Está evoluindo? Não. Quando eu digo evolução, é evolução em todos os setores. Porque muitas pessoas acham que estão evoluindo e estão se enganando. Está evoluindo? Está, ok. Ah, não está evoluindo? Então, não está no caminho certo. Ponto. Para não ter egocentrismo aí, é muito fácil identificar que não tem erro. Isso que eu vou falar agora. Você está tendo crescimento em todos os setores? Logo de cara, esse é infalível. Financeiro, você está tendo crescimento financeiro? Não. Então você está fazendo as coisas erradas. Aceite. Não está caminhando da forma correta. Financeira é só uma. É um percurso. São vários. Mas esses outros vários, o ego pode lhe enganar. A pessoa acha que está evoluindo, mas não está. O ego está enganando. Não tem como ter um parâmetro bem... Até tem, mas é algo que continua subjetivo. Subjetivo significa a própria pessoa, ela pode opinar. Ela tem margem, não é algo objetivo. 2 é 2, objetivamente 2. Ah, fulano de tal é bonito? Isso é subjetivo, é o gosto de cada um. Então, de forma objetiva, dá para avaliar uma evolução no setor financeiro. Não tem erro, isso é algo objetivo, não é subjetivo. Eu acho que estou, não existe isso, são números. Então, para não ter falha, basta a pessoa entender isso. Não tem como ela se enganar dessa forma. Como eu disse, existem inúmeras ajudas que não são ajudas. Existem inúmeros comportamentos que tem pessoas que se auto-enganam de uma forma assim, monstra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem o teste das deusas que fazemos na nossa mentoria? Teve uma vez que uma membra, ela chegou e botou Nefertiti como a deusa. Só que entre as deusas não existe Nefertiti. Porque o teste das deusas, entre as deusas do teste, não existe Nefertiti. Tá? Corrigindo. Porque as deusas dos testes, elas se baseiam em 6 deuses da mitologia grega. Ela colocou Nefertiti. E aí foi falado para ela que ela não fez o teste. E ela chegou e falou assim: nossa, mas como assim? Como você está falando que eu não fiz o teste? Eu fiz o teste sim. Eu estou falando que eu fiz o teste sim. Não tem a Nefertiti no teste. E ela afirmando, batendo o pé que fez o teste. E aí falamos para ela, não tem Nefertiti no teste. Ainda assim ela bateu o pé dizendo que tinha. Depois ela saiu de vergonha do grupo, né? Uma auto-enganação muito grande. E é uma auto-enganação que a pessoa, quando ela tem essa auto-enganação, é em todos os setores. Porque a gente faz as perguntas do tipo, para essa mesma, lembra? Tem um tempão, né? Eu tô falando aqui porque isso tem um tempão, ninguém vai identificar quem foi. Por isso que eu estou dizendo, tá? Senão eu não falaria. Para essa mesma membra, era conversar, ela perguntado: você paga as suas contas em dia? Ela dizia que sim, que sim, que sim. Todas as suas contas? Ela, não, pago. Todas. E a mensalidade da mentoria dela atrasada. Ou seja, ela é uma auto-enganação muito grande. E às vezes, a própria pessoa acredita do que ela está dizendo. Ela, nesse caso, acredita
que ela está pagando as contas em dia. Mas está tudo atrasado. As contas estão todas atrasadas. Mas ela, na mente dela, acredita que as contas estão em dia. Autoenganação. Quem é que está na autoenganação aí? Será que você comete esse mesmo defeito? Estou perguntando. É para você refletir. Não adianta você escutar. Se você está escutando o que eu estou dizendo e não está refletindo, isso por si só já é uma autoenganação. Reflita se existe autoenganação. Prosseguindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Qualquer uma? Está aberto para perguntas. Nenhuma pergunta? Ó, abre o áudio e pergunta. Pergunta no chat. Não pergunta no chat. Abre o áudio e pergunta. Então, seguindo. Uma outra questão que impede a evolução da pessoa. Isso tudo que eu estou falando é algo que principalmente as pessoas que estão aqui porque foram sequestradas devem prestar muita atenção. Existe um medo, chega até a ser pavor, só que não é percebido. Medo da luz. Medo da... Luz não digo luz. Pode ser luz, mas medo do paradigma quântico. Medo de estar acreditando em algo fantasioso. Existe um medo. Esse medo, ele serve como paralisante na evolução. Medo. Medo do bem. Existe o medo do mal e existe também o medo do bem. O medo do mal, ele é mais fácil de perceber. Já o medo do bem, ele está mais no invisível. É algo meio invisível. O medo do mal é algo altamente perceptível. Já o medo do bem não é... Até é perceptível, mas é menos perceptível que o medo do mal. Muito menos perceptível. O medo do bem. O que é o medo do bem? Por exemplo, a pessoa, ela não doa, não faz doações, não faz gestos de caridade, com medo daquilo fazer falta para ela. Alguém que realmente está precisando de algo, pede algo para você. Vamos supor uma amiga sua de infância, ela foi demitida do trabalho e pede para você pagar a mensalidade do colégio do filho. Só que se você fizer isso, se pagar a mensalidade do colégio do filho, você vai ficar, teoricamente, você ficaria apertada financeiramente, teria que conter alguns gastos, teria que ir para o trabalho de ônibus, ir para o trabalho de metrô, em vez de ir de carro, para não gastar gasolina, ou você ter costume de ir de táxi, ou ter que ir de ônibus, alguma coisa assim. Ou deixar de viajar, alguma coisa desse tipo. Ou então, você apenas só ficaria apertada, talvez você chegaria no final do mês com 10 reais na conta. Mas, se acontecesse algum imprevisto, você poderia ficar sem dinheiro. Se pagasse a mensalidade da creche do filho dela, ou do colégio do filho da sua amiga. Esse medo é o medo do bem.
Esse medo é o medo do bem, é o medo da luz. Porque se não houvesse esse medo, ela teria certeza absoluta que o universo iria prover para ela aí. A certeza absoluta. Captaram o que significa o medo da luz? Porque quando a gente fala, medo do bem, a pessoa fala, eu não tenho medo do bem. Bate no peito, não tenho medo do bem. Tem, só que ela não capta. O medo do bem é exatamente este. Medo do bem é algo que a maioria das pessoas tem. Você tem medo do bem? Estou te perguntando. Você tem? Você tem? Responde, pode responder mentalmente. Tem ou não tem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Não? Posso continuar? Continuando. Quando não se tem, quando a pessoa não está no propósito de vida, o que acontece? O propósito de vida é aquilo pelo qual a pessoa veio, ela encarnou no planeta Terra por um motivo. Esse motivo é o propósito de vida. Todo mundo que encarna tem um propósito de vida. Inclusive, as pessoas sequestradas têm um propósito. Porque o propósito de vida é algo inerente do Criador, direto. Independente do motivo pelo qual ela veio aqui aterrar, ela vai ter um propósito de vida. Quando ela opta por aterrar aqui no planeta Terra, o propósito de vida foi acordado. É a melhor coisa que tem é ele ter sido acordado. Mas a maioria dos casos não são acordados. Então, existe o propósito de vida. Quando a pessoa não está no propósito de vida, existe a lei da compensação. O que é a lei da compensação? Ela compensa este vazio que é do propósito de vida e ela não sabe que é o vazio que nada mais é uma consequência dela não estar no propósito de vida, mas a pessoa não sabe disso. Ela compensa isso com outras situações. Quais situações? Roupa de marca, comida, relacionamentos afetivos que são problemáticos, etc, etc, etc. Ela compensa, fica compensando. Tem uma tendência a querer atrapalhar as outras pessoas. Inveja, né? Inveja, quando ela não está no propósito de vida, aí esse vazio provoca do ego inveja das outras pessoas. Principalmente inveja daquelas pessoas que têm o que ela não tem, geralmente dinheiro, fama, porque ela quer isso para compensar o propósito de vida e ela não consegue compensar dessa forma, então ela coloca inveja. Entre outros pontos. Tudo isso é um vazio provocado por não estar no propósito de vida. E o propósito de vida está o tempo inteiro sendo falado para a pessoa. E ela não enxerga. Tem o livre-arbítrio. Então, não se pode pegar na pessoa, por mais que alguém que trabalha, que esteja envolvido com esse processo, e ele entenda e não tem como chegar para a pessoa e falar, olha só, o seu propósito é esse aqui, eu te garanto que é. Isso não pode fazer, que isso é invadir o livre-arbítrio. O máximo que se pode fazer, né? Os próprios, geralmente os parentes próximos fazem isso, sem saber, tá? Sem saber, eles não sabem qual o seu propósito de vida. Principalmente em razão do respeito desse livre-arbítrio. Mas eles, se não for alguém que te sabote, ele o tempo inteiro, se for alguém que te ame, de verdade,
ele vai estar o tempo inteiro te dando dicas do seu propósito. O tempo inteiro, mas também sabemos que, em razão do ego, ele pode também estar te dando dicas para favorecer o próprio ego dele. Exemplo, no caso do pai e da mãe, eu já falei isso algumas vezes aqui, falei recentemente sobre isso. No caso do pai e da mãe, o pai pode querer que o filho faça algo para que ele fique bem visto como pai, ou para ele, né, garantir o futuro dele, o filho estar bem de vida. Mas o pai também, ele também, por várias vezes, vai dar dicas. Se não for um pai sabotador, ele vai dar dicas do propósito da pessoa. Então tem que ter percepção. Toda hora vem, só que as pessoas bloqueiam, elas pegam o escudo, levantam e defendem. Elas não estão, geralmente, elas não estão abertas para o recebimento. Principalmente aquelas ditas sequestradas, que são monitoradas o tempo inteiro. Mas, se tiver percepção, ela vai enxergar. O propósito de vida é muito claro, é muito claro depois que a pessoa, capta, ela vê, nossa, estava na minha cara. Mas naquele momento ele não é tão claro. Mas se você percebe que depois ele era claro, ele é claro, só não se tem a percepção de que ele é claro. É estranho isso, né? Mas é assim. Isso faz toda a diferença. Bom, daqui a 20 minutos eu vou fazer o voltar na origem. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Vamos falar mais dos sequestrados. Logo de cara, os ditos sequestrados, eles têm inúmeras sombras implantadas na mente. Porque a sombra ou atrapalha ou ajuda a pessoa. É claro que, no caso dos sequestrados, existe uma tendência da sombra mais prejudicar do que ajudar. Se ela trabalhar a sombra vai ajudar. A sombra iremos fazer um curso em breve. Daqui a um mês, eu acho. Quando, eu tô falando de sequestrado, mas quando essa pessoa que veio fazer um trabalho voluntário, ela está com dificuldades, é captado que ela está com dificuldade de entrar no propósito de vida dela, essa pessoa também tem um monitoramento do bem, graças a Deus, tem um monitoramento, assim como o sequestrado tem. A sombra para essa pessoa que veio fazer o trabalho voluntário, ela é implantada sempre algo acontece na vida da pessoa para que a sombra entre. Mas isso foi colapsado, pode ter sido colapsado por esse monitoramento. No caso de quem veio fazer um trabalho voluntário, a sombra é colocada lá porque percebeu-se que ela não iria entrar no propósito e a sombra é colocada justamente para ela trabalhar a sombra e a sombra trabalhar a favor dela, aí rapidinho ela entra no propósito de vida. Trabalhou a sombra, né? Dependendo da sombra, ela tem a tendência muito forte a entrar no propósito de vida. Principalmente a rejeição e o infantilismo, as duas. As duas que eu percebo serem muito fortes. A pessoa que também tem dificuldade de colocar emoção também. É uma sombra bem forte nesse sentido. Dessas três aí. Já no caso do sequestrado, as sombras já são implantadas, aí são várias. São várias que são implantadas justamente para ela manter ela na inércia. Por quê? Mas por que a sombra? Eu vou falar de forma mais superficial. Porque a sombra ela é uma energia que muito sensível, assim dizer, uma crença limitante muito sensível, muito poderosa, algo além da crença limitante, que faz a pessoa perder o controle. Então, vou dar um exemplo.
violência doméstica, esses casos de pessoas que agridem, é a sombra da rejeição. A pessoa foi rejeitada ali, principalmente quando. Mas tem dos dois lados, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Só que quando a rejeição é tocada do homem dentro de um relacionamento, o homem, por ser um ser, né, fisicamente mais forte, quando ele agride a mulher, é algo que faz um impacto muito grande. Mas, no caso, quando a mulher é rejeitada pelo homem, ela agride também o homem. Só que, geralmente, tem exceção, não provoca, né, ela um ser mais fraco, então isso é tolerado. Agora, um ser mais forte, aí vira covardia. E é covardia, independente se é sombra ou não. A sombra é apenas fazer o quê? Não é porque tem sombra que vai deixar de ser covardia. Todos esses casos, todos, eu diria que 99%, todos não, são de violência doméstica. Violência doméstica. Homens agredindo as mulheres. Ou mulheres agredindo o homem. Mas quando é crime, geralmente é homem agredindo as mulheres. A sua mulher. 99% é a sombra da rejeição. Essa pessoa, e aí a vida da pessoa fica paralisada ali. Parada. Primeiro que, antes da agressão, ela já ficou o tempo inteiro pensando, né, na outra. Nossa, me deixou, eu quero de volta, eu sou apaixonado por ela, é tudo da minha vida. Não é nada, é só a sombra da rejeição sendo, tocada. Só isso. Não existe isso. Ah, uma mulher da minha vida, isso não existe. Não existe, não existe, não existe. Não existe isso. Não é que não existe a mulher da vida, existe a mulher da vida, o homem da vida, existe? Existe, tá, vamos dizer que existe. 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 Se eu falar que não existe, é um paradigma, um outro paradigma, vamos lá, existe. Só que é o seguinte, o fato da pessoa ficar assim, nossa, é a mulher da minha vida, meu Deus, e isso não existe. E isso não existe. Sempre é a sombra. Sempre que a pessoa fica dessa forma, nossa, ela é a mulher da minha vida, eu não posso perder ela, ou a mulher falando, o homem da minha vida, nossa, ele é demais, eu amo muito ele, eu quero ele. Isso é a sombra da rejeição. Ponto. Isso é um fato. Tanto é que se a pessoa conhecer uma outra, rapidinho ela esquece. Aí não é mais o homem da vida, mas é a mulher da vida, né? O outro, rapidinho, esquece. Ah, mas eu conheci, mas não esqueci. Sabe por quê? Porque a sombra, então, da rejeição é muito forte. A sombra da rejeição é tão forte que ela ofusca qualquer outro relacionamento. O que existe aí, e aí isso é um fato, é uma pessoa conhecer alguém que se identifica muito com ela e depois ela não conhecer mais ninguém que se identificou tanto como aquela. Aí por isso que ela acha que é a pessoa da vida. Não, mas é a pessoa que teve uma identificação. Não é que ela era da vida. Tem outras várias que iriam ter uma identificação muito maior. Mas aí pode dizer, não, então se eu conheci, se essa pessoa foi com eu mais me identifiquei, então, teoricamente, ela era da minha vida? Dessa forma, podemos dizer que sim. Porque tem gente que acha que foi projetado, ela veio, encarnou para conhecer aquela pessoa. Isso não existe. Não. No caso de relacionamentos, olha, até existe, mas é mínimo, um em 100 mil. 1 em 100 mil. Então sai dessa. Sai dessa. Se você está passando por isso, sai dessa. Sei que alguém está passando por essa situação aí. Não sei quem. Sai dessa. Alguma pergunta nesse sentido? Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos fazer vamos fazer a nossa prática. 9h48. A gente vai começar agora, vai terminar 22h30. Voltar na origem. Tem um tempão que a gente não faz, eu quero garantir. Se eu entrar no outro assunto agora, pode ser que eu me perca aí. Quando eu vejo é 10h10, 10h15, já voltar na origem. Se eu fizer, vai terminar 11 horas. Não, eu quero terminar 10h30. E eu quero terminar a live 10 horas. Acho que é o ideal. Por quê? Porque muitas pessoas, as que têm filhos e tudo mais, elas terminam a live e ainda querem ter um contato com o filho e depois dormir.
foi passado pela Vanessa. Isso é uma coisa importante. Então, Igor, opa, então, eu quero perguntar, pode perguntar. como eu sei que já existe contratos que dá para fazer com o universo, tipo o Mortificácio, eu queria saber se existe um contrato que você pode fazer para cancelar o livre-arbítrio em prol da coletividade, por exemplo. Cancelar o livre-arbítrio? Isso. Não. Porque se, Como é? Por que porque você quer? se, Se você cancelar o livre-arbítrio, é a pior coisa que vai acontecer. Porque pode concluir, depois eu falo. não, é porque eu estou pensando que se o livre-arbítrio ele prejudica tanto o propósito de vida e ajudar a coletividade por causa do ego, então cancelar ele seria deixar a centelha divina agir. Era isso que eu tinha pensado, entendeu? Se cancelar o livre-arbítrio ainda é um subterfúgio que impede muitas coisas do que diz respeito aos negativos afetarem. Se tirar o livre-arbítrio, se fosse possível, não é? Se fosse possível, aí os negativos iriam brincar. Com a maioria, não com todos, mas com a maioria seria prejudicial se tirar o livre-arbítrio. Porque é uma forma de proteção também. Mesmo com o livre-arbítrio, a pessoa ainda é prejudicada. Imagina 100. Tá captando o que eu estou dizendo? Sim, entendi. Tá? O livre-arbítrio, ele não impede aquela monitoração? Não, assim como não impede a monitoração da pessoa que está ali no propósito de vida, que veio para fazer um trabalho voluntário. Mas é o tempo inteiro a pessoa, né, esse monitoramento o tempo inteiro enviando energias e não tão fortes em razão do livre-arbítrio. Se não tivesse o livre-arbítrio, aí seria velocidade máxima, a pessoa seria um boneco. Seria um boneco. Porque no seu raciocínio, o livre-arbítrio estaria dando carta branca para a centelha divina. Seu raciocínio foi esse, correto? Sim. Mas infelizmente não seria, porque a centelha divina ela não age sob pressão. Ela não age sob pressão. Então, qualquer pressão, a centelha divina para. E a pressão pode ser da pessoa ou pode ser uma pressão externa. Ah, sim, entendi. Fez muito Né? sentido agora. Uhum. Então, a retirar o livre-arbítrio também, pelo no seu raciocínio, seria também bloquear o ego. O livre-arbítrio retirar o livre-arbítrio da pessoa bloquearia o ego? Teria que, né, pensar sobre isso. Mas de antemão, retirar o livre-arbítrio não seria dar carta branca para o ego, seria retirar a. Bloquearia o ego, sim, Davi. Bloquearia o ego, sim. Só que, como eu disse, o monitoramento esse monitoramento, se negativo, iria brincar com a pessoa. Iria brincar. Mas não é possível isso. É uma coisa inerente aqui da terceira dimensão. Tá? É inerente da terceira dimensão. Livre-arbítrio. Eu tenho uma pergunta aí, Igor. Alguém quer fazer É mais alguma porque pergunta? eu só não Pronto. tinha pensado que essa questão da pressão externa mesmo, mas fez muito sentido. Entendi, obrigado. Valeu, Mikael. Quer perguntar? É referente à pergunta dele também. E no caso, se em vez de fizesse um contrato em relação ao livre-arbítrio que ele falou, o contrato fosse para quebrar as influências. No caso, quebrasse as influências negativas e deixasse, no caso, só a centelha divina agir.
É essa a pergunta. Um contrato para quebrar as influências? No caso, para ter um controle das influências negativas, né? Tipo, ao invés de ele botou o livre-arbítrio em questão do contrato, eu botaria, então, tipo, um controle contra as influências negativas. Tem. 21 dias de Miguel Arcanjo faz isso. Mas quem consegue completar os 21 dias? A cada 100, 1, 2, 3. O 21 dias de Miguel Arcanjo faz isso. Mas vamos lá, Miguel, a prática do Miguel Arcanjo é o seguinte: é 21 dias corridos. Um esqueceu um, volta. Dentro das 24 horas, tem que escutar a oração de Miguel Arcanjo. Bota lá no YouTube, Igor Riqueza, Arcanjo Miguel. Tem lá no meu canal, tem. Só que e tem em vários outros. No meu canal eu garanto que tá 100%. Em outros eu não posso garantir. Você escutar aquela oração todos os dias, durante 21 dias seguidos, com lapsos de 24 horas, tá? Bota aí, vamos botar de meia-noite, entre meia-noite e meia-noite, escutar uma vez, pronto. Ah, eu escutei meio-dia, beleza, até o meio... Se você escutou meio-dia, até o meio-dia do outro dia, né? Até o meio-dia de 2 dias depois, tá? Porque a oração vale pelo dia. Esse esquema de horário, meia-noite, 1 hora da manhã, é algo daqui. Então, vamos botar um lapso aí, um lapso de 24 horas, tá? Vamos botar um lapso de 24 horas, tá? Não precisa ser meia-noite a meia-noite, pode ser de meio-dia, pode ser de 1 hora da manhã. Tendo isso como base, escutaram uma vez por dia. Certo? Perfeito. Ok? Ou seja, se a pessoa escutou meia-noite, de domingo para segunda, ela tem até a meia-noite de terça para quarta para escutar. Veja bem, não são 2 dias, é porque é uma oração para cada 24 horas. Foi compreendido isso? Às vezes as pessoas se confundem com isso. Mas vamos lá, uma por dia, pronto. Acabou, uma por dia. Vamos lá. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Alô, tá me ouvindo? Estou, pode perguntar, querida. Igor, como que eu sei a minha origem? Por exemplo, se eu fui sequestrada, se eu sou dessa dimensão mesmo, no sentido se eu sou reencarnada, tem como eu saber? Tem, mas assim, não é assim, papum. Até dependendo do quão em conexão com a sua centelha divina você está. A meditação sempre se consegue tudo por meditação. Meditação bem feita. Aí, só relembrando, uma meditação bem feita, para uma meditação que a pessoa pode conseguir tudo, ela deve estar numa alimentação vegana por pelo menos um mês. Tá? Não que... eu estou falando uma meditação perfeita. Mas não é porque não está perfeita que a pessoa não deva meditar. Lembrando disso. Mas é perfeita. A pessoa está numa alimentação vegana durante um tempo, ela está num ambiente em contato com a natureza, né? Olhos fechados, aquela posição de lótus, né? Pode ser na própria casa, pode de preferência num sítio, numa fazenda, com plantas perto, principalmente se for plantas pelo qual a pessoa cuida, melhor ainda. No ambiente em que tenha também animais que ela cuidou, melhor ainda. Fecha os olhos, posição ereta, e pode deixar as costas encostadas num lugar reto assim. Preferencialmente escuro, eu tô falando a perfeita, ok? Escuro e bem arejado. Aí é top, ali num ambiente desse você consegue tudo, dentro de uma caverna também, tá? Se for dentro de uma caverna, então, aí... Só que vamos para a nossa realidade. Trazendo para a nossa percepção da realidade. Quando for fazer a meditação, preocupe-se em estar num ambiente arejado, ar natural, nada de ar-condicionado, ar natural, arejado. O que é arejado?
que tem circulação. Um teto alto, né? Ambiente escuro, posição ereta e faz. E não ter, né, influências aí de remédio, come uma saladinha antes. Mas o principal é meditar. O principal é meditar. Agora, meditar sob influências ruins, aí é melhor nem meditar. O que seriam sob influências ruins? A pessoa acabou de ter uma discussão, vai lá e medita? De forma alguma, não faça isso. Bom, a meditação é uma forma. A outra forma é uma prática nossa. Canto da coruja. Canto da coruja. É uma prática nossa da mentoria. Recentemente eu passei. O canto da coruja é justamente para a pessoa entrar no propósito de vida, justamente para ela saber o porquê que ela está aqui no planeta Terra. Aí vai da percepção da pessoa, não é assim que a pessoa vai fazer a prática. Essa prática canto da coruja é uma meditação guiada de 5 minutos e 40 segundos. Tem pessoas que já fizeram 10 vezes e não captam. Tem pessoas que fazem 1, 2 vezes e captam. São 2 formas aí que eu passei. Beleza? Obrigada. Mais alguma pergunta? Obrigada, então. Mais alguém quer perguntar? Não? Então, vamos fazer a prática. O Igor, Fala. boa noite. Boa Sobre a noite. oração São Miguel Arcanjo. Eu estava fazendo, estava uma semana, certo, mas aí tive um imprevisto e aí o correto é recomeçar do zero, né? Poucas pessoas conseguem. Pouquíssimas pessoas. Tem pessoas que falam que fizeram, mas ficaram 1, 2 dias sem fazer e continuaram. Aí também não. Ela descompletou, mas na verdade esse tem que ser o certinho. Seria uma autossabotagem também, né? Sim. Pode ser a própria pessoa ou influências externas. Sim. Obrigado, tá? Nada. Lembrando que. Lembrando, um detalhe. Como captar o quão a pessoa ela é bondosa ou grata? Vou dar um exemplo. Estamos fazendo aquela prática de ajudar outros membros. Tira o áudio aí, Morgana, por favor. Isso. Aquela prática de ajudar outros membros. Aí, os membros que foram ajudados, agora eu sempre peço, pô, fulano de tal que te ajudou, agradece a pessoa. Aí tem níveis. Se eu só falar isso, agradece a pessoa, ponto. A maioria, e envio contato, a maioria vai só enviar uma mensagem. Agora, aquela pessoa que ela realmente grata, realmente reconhece, ajuda, ela vai fazer questão de ligar para a pessoa e agradecer. Questão. Aí agora eu até falo, pô, olha, eu dou contato, passo contato e peço. Pô, liga para ela. Mas sem eu falar para ligar, eu não sei, tá? Eu não fiquei perguntando. Eu só falo, agradece. Agora, se agradeceu ou não, aí eu também, porque senão vira pressão. Mas eu sei, por exemplo, eu sei, por exemplo, que o Tino, sem eu falar nada, eu só falei, agradece a pessoa. Ele foi lá e fez questão de ligar. E eram 4 pessoas que ajudaram ele. Aí você vê que. Nem sei se ele tá aí, tá aí? Ele tava no início. A pessoa que a gente percebe, ó, esse cara tem um bom coração. São nesses detalhes que você. Aí a pessoa tem que fazer tem que ter uma auto-percepção. Eu duro dormir, estava acordado. Ele vai dormir cedo hoje. Ele não vai ficar indo. Ok? Então, vamos iniciar aí
a sua prática. Eu vou tirar a minha imagem. Peço que você feche os olhos. Coloque ambas as solas de seus pés em contato com o chão. E coloque toda a sua atenção, coloque a sua respiração no seu pé esquerdo. Como se o seu pé esquerdo estivesse respirando neste momento. Perceba que o fato de você colocar o seu foco em seu pé esquerdo faz com que desçam raízes grossas e fortes da sola do seu pé, indo